Fala aí, seus reactors, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo, ou o primeiro, ou o quarto, não sei. Bom, vocês devem ter percebido aí que os vídeos anteriores saíram do ar aqui no canal. Vou voltar com eles pro ar, tá? Já devem ter voltado, inclusive, porque acabou rolando um strike aí no vídeo do Pelé. Não tem nada a ver com os canais, nem o Trave a Trave, nada, não teve nada a ver. Alguém deu um strike aí, enfim, né? Já complica, aí tem que entrar em contato com a pessoa disse que foi um erro, resolvido a situação, já removeu o strike, mas mesmo assim, né, acaba complicando, mas enfim, como foi um erro, eu não vou ficar expondo quem deu o strike aí, mas enfim, os reacts vão voltar pro ar aí, tá? Agradeço a paciência de todo mundo, percalços fazem parte da estrada, a gente tem que, por mais que seja chato, a gente tem que lidar com eles e tentar seguir avançando. Mas vamos voltar às atividades que estávamos tentando deixar aqui normais deste canalzinho do Reacts do Futirinhas. Então, por favor, você tá aí, se inscreve, manda um link pro amigo seu, tá certo? Vai ajudar demais. E nesse vídeo eu vou reagir a um vídeo antigo, um vídeo que eu já assisti há muitos anos atrás, pelo menos uns 5 anos atrás, que é o vídeo do Peleja, né, sobre futebol dos anos 90, né? A capa é o Romário. Eu acho que é o segundo vídeo mais visto da história do Peleja. É um dos canais preferidos, cara. Então mandar um abraço pro Murilo aí. O Peleja devia ser muito maior do que é. Um canal fantástico, dos principais canais de futebol do Brasil, se não do mundo, cara. A qualidade de trabalho do Peleja realmente é hollywoodiana, digamos assim. É muito acima da média. É impressionante a qualidade do trabalho deles. E o Murilo Mengali, que é o narrador aí do Radar Peleja, pra mim é o melhor narrador de vídeos do YouTube brasileiro, cara. Narra muito bem. Passa muita emoção na narração, então parabéns aí. Vamos para este vídeo, Radar Peleja de número 12. Então é bem do comecinho do Peleja, né? É um quadro maravilhoso. Inclusive tem um do Chelsea que eles soltaram, acho que é um dos últimos vídeos, se não o último, recentemente, que eu adoraria reagir também. Eu não sei, o vídeo tem mais ou menos 7 minutos, eu vou tentar, né, colocar algumas coisas aqui no meio, mas, cara, já saiba, é um vídeo fantástico e eu vou reagir aqui com vocês, tá certo? Então vamos começar, play. Já no pátio de estacionamento, o ponteiro foi xingado pela torcida quando pegava o carro. Bora, mercenário! Bora, mercenário! Ele não se intimidou, desceu do carro, desafiou a torcida. Porta-luz. Entrevistas lendárias, polêmica fora de campo, polêmica dentro de campo. Só um porém, esse começo aí do vídeo nem é anos 90, é anos 80. É na saída do jogo do Grêmio, o Renato usando a camisa do São Paulo, ele sai do carro e peita a torcida do Grêmio ali. Ah, doido, cara, doido. Mas enfim, continuando. Você já era nascido quando a provocação bem-humorada entre os grandes jogadores era a principal notícia da semana? Quantos anos você tinha quando o futebol brasileiro ainda conseguia manter os seus craques? O Radar Peleja de hoje te conta a disputa marrenta pelo posto do Rei do Rio. Rio de Janeiro, 1995. O Brasil tinha sido campeão do mundo um ano antes e o futebol brasileiro estava em alta. 3 caras polêmicos dominavam os gramados e os microfones da época. Um deles era Romário. Depois de ter levantado a taça do tetracampeonato da Seleção Brasileira de 94, o baixinho resolveu, no auge de sua carreira, sair do Barcelona para voltar às praias cariocas. Adendo. Cara, ainda e muito possivelmente será para sempre a maior transferência da história do futebol brasileiro. Eu não canso de repetir porque realmente é uma coisa totalmente fora da curva. O Romário tinha ganhado a Copa do Mundo 6 meses antes desse retorno. Tinha ganhado a Copa do Mundo, o troféu de melhor jogador do mundo, estava voando no Barcelona, era ídolo, camisa 10 do time, e em janeiro de 95, 6 meses após a Copa do Mundo, quis voltar pro futebol brasileiro e veio jogar no Flamengo, assim, aos 28 anos, né? Ele ia fazer 29 ali no fim de janeiro. Cara, no auge da carreira, né, na técnica e tal, o cara sai do futebol europeu, tinha sido vice-campeão da Liga dos Campeões, tá? Antes da Copa do Mundo, sai do futebol europeu, onde era melhor jogador, e escolhe voltar pro Brasil, cara. Quem faz isso? Ninguém fez isso na história, cara. Você vai ter esses jogadores aí mais anos 80, que ainda não iam tanto pro futebol europeu, mas assim, do jeito que o Romário fez, eu não acredito nem que hoje ele faria um negócio desse. Eu acho que hoje ele já não faria isso, mas foi um absurdo, cara, foi um absurdo. E o futebol em alta do Brasil era absurdo também, e principalmente no Rio de Janeiro, justamente por causa dessa volta do Romário.
Aliás, ele se tornaria o primeiro jogador a ser eleito o melhor do mundo pela FIFA sem estar jogando na Europa. Isso porque Romário já havia assinado com o Flamengo em janeiro de 95, quando ele venceu o prêmio. O que eu posso falar pra torcida do Vasco é que quando tiver um Vasco-Flamengo, leva Lenço pro Maracanã que vai chorar muito. Naquele ano, o camisa 11 rubro-negro tinha um goleador rival à altura no Campeonato Carioca jogando pelo Botafogo. Cara, é o Túlio, né? Mas por que, assim, o contexto desse recado? Ele começou a carreira no Vasco. Antes de ir pra Europa, o Romário só tinha jogado no Vasco. Aquele momento que ele volta pro Flamengo, pro futebol brasileiro pra jogar no Flamengo, ele tinha jogado no Vasco, no PSV e no Barcelona. E vem pro maior rival. E aí ele chega botando essa banca aí, cara. Tipo, recado pra antiga torcida, não tem nada de respeito. Nossa, hoje, meu irmão, eu fico imaginando hoje. Essa fala do Romário hoje em rede social, em tempo de rede social. Meu amigo, eu acho que também, e aqui eu vou fazer um meia-culpa. Hoje é engraçado. Talvez eu ficasse incomodado com a fala do Romário. Que falta de respeito com o time que te revelou e tal. Se fosse torcedor do Vasco, ia ficar putaço, sei lá. Né? O mundo mudou bastante, mas é a personalidade do cara, né, cara? Hoje a gente exalta ele porque, apesar dos pesares ainda, né, ele ganha uma Copa do Mundo. Então, assim, ele chega com um tamanho colossal. Aqui é o Túlio, né? Campeão brasileiro daquele ano, inclusive. Foi campeão brasileiro no final daquele ano. Túlio Maravilha. Roubado, Túlio mas sempre foi desbocado e cheio de personalidade. Meu negócio é fazer gol, tem essa mania. E eu acho que quem quiser chegar perto vai ter que treinar de dia e de noite. Vai ter um gostinho especial que é em cima do Romário com a volta olímpica. Ele era engraçado. Na temporada de 1995, ele foi tão bem no Botafogo que arrumou lugar no elenco da seleção brasileira para a Copa América do mesmo ano. Contra a Argentina na semifinal, Túlio empatou o jogo graças a um toque com o braço. Eu dei uma esticadinha no braço, né? Aquela esticadinha básica. Não tinha por que o juiz marcar, né? Eu não sou jogador de vôlei, né? Eu jogo futebol com as pernas. E se você acha que não tem como ficar mais polêmico esse grupo de jogadores, tem o terceiro, que é Renato Portaluppi, ou Renato Gaúcho. Um homem bonito. Fernando Collor de Mello. Bom, dá licença, né? Aproveitando o tempo também. Vou dar uma fruta, meu amor, a Carla. Patrícia, jamais esqueceria. A Zilda, inclusive uma aqui em Belo Horizonte, outra em São Paulo. Toma, meu amor, também. Ele já tinha 33 anos e... Essa do Renato aí, cara, o contexto é o seguinte. Ele tava no Cruzeiro, se eu não me engano, na época. E os nomes das mulheres que ele tá falando ali são as mães dos companheiros de clube dele, cara. O cara... o cara era doido demais, mano. Hoje o Renato, ele é bem low profile, assim, perto do que ele era. Nossa senhora, mano. E assim, você viu uma foto antes dele aqui que aparece uma faixa? Ele jogava patrocinado por uma churrascaria chamada Porcão, no Rio de Janeiro, cara. Aí ele jogava com a faixa aqui. Hoje não pode, né? Mas ele jogava com a faixa da Porcão na cabeça, cara. Impressionante. E jogando pelo Fluminense era o mais experiente dos três. Mas a idade e essa experiência não faziam o Renato ser mais quieto que os outros dois. A não ser que eles pipoquem. Se eles estiverem pipocando, aí é outra história. Naquele campeonato carioca de 95, os três craques sabiam muito bem o que o público queria ver. E a imprensa aproveitava a personalidade forte desses jogadores e dava destaque às declarações. Tá aberta aí a Era Romário, Campeonato Carioca. Por que você fala que tá aberta? Aproveito a oportunidade para mandar um recado pro Túlio. Tem uma música que o Flamengo, a torcida do Flamengo canta aí. É assim: ô lele, ô lá, o Romário vem aí e o bicho vai pegar. Urubu, otário. Quem tem o Túlio não precisa do Romário. Os próprios jornais cariocas então criaram um prêmio. O craque que mais fizesse diferença ao seu clube no final do Campeonato Carioca seria considerado o Rei do Rio. Com esse estímulo extra, a falação não parecia ter fim durante o torneio. Cara, mas impressionante, ó. Bom, né? Spoiler do que aconteceu. O Romário não foi campeão em 95, né? Foi formado o melhor ataque do mundo. Acho que o Murilo vai lembrar aqui durante o vídeo. Cara, faz muitos anos que eu assisti, eu não lembro mesmo. Eu tô praticamente... É como se fosse a primeira vez que eu tô assistindo aqui. Formou o melhor ataque do mundo junto com Edmundo, né? Sávio, Edmundo e Romário, que acabou não dando certo. Não foi campeão carioca. O campeão carioca foi o Fluminense com o gol de barriga do
do Renato, né? O gol do título, que foi muito marcado na história do Fluminense, pro torcedor e tal. Então, o Rei do Rio acabou sendo o Renato. E no final do ano, quem foi campeão brasileiro foi o Botafogo. Então, assim, o Romário, apesar de ser o Romário, de ser o melhor jogador do mundo, ele não conseguiu ser campeão pelo Flamengo em 95, cara. E era o ano do centenário do Flamengo, tá? A volta do Romário pro Brasil é no ano do centenário do Flamengo. E acabou dando tudo errado, cara. Teve aquela briga, aquela cacetada que o Zandoná na cabeça do Edmundo num jogo contra o Vélez, Flamengo e Vélez, em 95 também, cara. Então, cara, o Apolinho foi técnico do Flamengo em 95, cara, por causa da bagunça que tava no time. O Luxemburgo não conseguiu trabalhar no Flamengo em 95, que era o melhor técnico do Brasil na época, tinha sido campeão brasileiro com o Palmeiras nos 2 anos anteriores, 93 e 94. Cara, assim, é bizarro, mas vamos lá, já passou da metade, esse vídeo é curtinho, vai ser delícia. Gosto mais do Renato Gaúcho. E aí na areia, eles jogam mesmo ou é só no campo que eles jogam bola? Não sei, sabe? O negócio também é prancha, é surf, não é nada de bola não. Surf, o negócio é surf, não ligo pra bola, por causa que o meu negócio é só beber água. Depois de um fla-flu com a derrota do Flamengo, Renato decidiu sair às ruas do Rio de Janeiro procurando o Romário, porque ele alegava que o baixinho havia sumido em campo. Primeiro, ele foi à praia. Amigo, tá? Tudo amigo, cara. Depois, ele foi até a frente da casa do Romário. Falaram que o baixinho mora aqui, mano. Aqui também não está. A última alternativa, na gata. Se não... E por fim, ele tentou achar o rival no CT do Flamengo, mas sem sucesso. Ele chegou até a dar autógrafo para alguns torcedores rivais. O jovem, na época, repórter Tino Marcos, deu uma força e conseguiu encontrá-lo. Toda manhã fazendo um trabalho para se curar da lombalgia, umas dores nas costas que vem atrapalhando muito o jogo do Romário. Romário, o Renato disse que é dono da coroa de Rei do Rio, que não tem mais para você, te procurou para te gozar, não te achou. Realmente é dele a coroa? O Rio tá cheio de rei, né? Renato, Túlio e outros. Eu acho que o campeonato ainda não acabou. Ainda falta muita coisa. E no final vai ver quem é que vai dar. Dali pra frente, Túlio cumpriu o prometido e terminou como o artilheiro do campeonato. Mas isso não era suficiente para ocupar o trono. Tinha que fazer mais para merecer. E na fase final do torneio, Fluminense e Flamengo estavam na ponta, disputando o octagonal que definiria o grande campeão. O jogo estava 2-2 e nos minutos finais, Renato Gaúcho fez um antológico gol de barriga, dando o título ao tricolor carioca. Renato faz o terceiro, meio sem querer. Um gol de quem tem estrela, de quem tem carisma. No dia seguinte, a imprensa estava pela manhã na porta da casa do Renato, com as vestimentas e a coroa do Rei do Rio. Ele as vestiu e a foto ficou eternizada no futebol brasileiro. Anos depois, o craque confessou: passei aquela noite comemorando, estava virado, vestia a roupa sem nem entender o que estava acontecendo. Em 2017, o Flamengo foi campeão carioca e Guerreiro vestiu uma coroa de Rei do Rio. Renato Gaúcho deu sua opinião. A diferença é de onde vem a coroa. Receber de torcedor é fácil, quero ver receber da imprensa. O futebol brasileiro mudou muito. Olha isso, cara. Imagina se esses caras tivessem Instagram na época. Tem aqui muito rei. Rei tem 2, 3, 4, 5. Mas Deus, agora ele sabe quem é. Rei tem um monte, ele também. Eu sou Deus. Naqueles anos de ouro, a polêmica dentro e fora de campo acompanhava jogadas geniais e golaços a cada rodada. Caras como Romário, Túlio e Renato fizeram muita gente aprender a gostar de futebol. Isso sem falar em outros ícones da época, como Edmundo, que duplou com Romário no elenco histórico flamenguista. Mas isso é outro assunto para outro episódio do Radar Peleja. Quando pegava o... Que canal maravilhoso, bicho. É impressionante. Bom, adendos aí do vídeo, né? Tem o contexto de tudo, você vê? Tipo, Botafogo era protagonista no futebol brasileiro, voltou a ser agora, né? Mas foi campeão brasileiro no fim daquele ano, com o Túlio sendo artilheiro do Campeonato Brasileiro também, foi artilheiro do Carioca e do Brasileiro, parou na semi do Carioca e foi campeão brasileiro contra o Santos, né? Apesar dos pesares de todos os poréns que a gente tem nessa história, o campeão foi o Botafogo, que fez uma excelente campanha, com o Túlio jogando muita bola, o Donizete, Sérgio Manuel, né, o Gonçalves, e tem cenas aqui do vídeo, acho que no começo aqui, deixa eu até abrir aqui e botar aqui, acho que essa aqui, ó, Edmundo e Gonçalves, isso aqui eles tinham combinado na seleção brasileira, cara, isso aqui foi combinado na seleção brasileira, mas isso aqui já é 97, tá, é pós-Copa América, eles combinaram, o Edmundo falou que ia fazer isso no Vasco e Botafogo em 97, e fez, tanto que a sequência do lance, o Gonçalves... porque os jogadores do Botafogo não sabiam,
Eles foram pra cima pra pegar o Edmundo. O Gonçalves falou pra eles não chegarem perto porque era combinado, né? Então o Edmundo fez pra zoar e tal. Cara, hoje não teria, mas foi uma época muito gostosa de acompanhar futebol, porque essas provocações, elas inflamavam o torcedor, mas não tinha esse ódio que eu vejo hoje, sabe? Tinha, obviamente tem gente que passa do ponto e tal, mas assim, hoje eu vejo muito ódio, muito ressentimento pra tudo e tal, e é triste, né, cara? Porque você tem perfil de jogadores que são provocadores e tal, e tudo hoje incomoda, e eu faço meia culpa, que às vezes eu acho que eu também fico incomodado com coisas que não deveria, por exemplo, com o Gabigol, né, com postura de Gabigol, eu acho o perfil dele hiper provocador, e hoje as pessoas se incomodam demais, porque tudo é falta de respeito, e eu não tô falando assim, o que eu considero uma falta de respeito mesmo, é o Gabigol, o empresário dele fala que tá procurando um novo clube enquanto pertence ao Flamengo ainda, sabe? Eu já acho uma falta de respeito do que ele ir na torcida do Santos e provocar porque tá sendo xingado e mostrar a tatuagem da Libertadores pra torcida do Santos depois daquele 4-0 na Vila Belmiro lá, antes do Flamengo viajar pro Mundial de Clubes, né? Então assim, eu já acho um perfil de provocação, mesmo sendo santista, eu entendo que o cara tá só respondendo uma provocação, né? Igual quando ele faz aqueles gols na Vila Belmiro, né? Com... acho que um diretor, um conselheiro do Santos xingando ele ainda na época de pandemia ali, e ele vai lá e ele provoca o cara, sabe? Então, assim, é um perfil de jogador provocador que às vezes me incomoda, mas eu acho que eu tenho que pensar 2 vezes como criador de conteúdo pra atacar. Por quê? Porque lá atrás eu achava engraçado, sabe? Eu achava engraçado. Você vê que aqui não tem nenhuma falta de respeito, nem do Romário, nem do Túlio, nem do Renato, um pra cada um. É sempre uma provocação sadia, tipo, eu sou o rei do Rio, tipo... Porra, o Renato indo buscar o Romário, procurando o Romário com a TV acompanhando ele de carro pelo Rio de Janeiro, é absurdo, cara. Né? Puta, é maravilhoso, né? E a foto dele lá, cara, bebaça, depois de comemorar o campeonato do... Aí você vê a importância que o estadual tinha também, né? Esse é um fato que a gente tem que levar em consideração. Porque hoje eu até acho que os estaduais tinham que ser remodelados. Eu sou contra o fim de estadual, eu tenho duas opiniões com relação ao estadual, né? Tô até me alongando aqui no vídeo, mas tudo bem. Eu tenho 2 opiniões com relação ao campeonato estadual. Eu tenho a primeira, ou faz em formato muito curto, tipo de 1 mês, estilo Copa do Mundo mesmo, né, pra dar uma emoção mais, sei lá, baixar pra 7, 8 rodadas no máximo e fazer aquele formato que vai dar mais emoção, menos jogos, mas mais emoção do que esse formato cansativo de hoje, tá? E outra seria destrinchar o campeonato estadual ao longo de toda a temporada com os times mais fortes entrando nas temporadas mais avançadas, como é feito, né, nos campeonatos ingleses, por exemplo, né, na Copa da Liga e também na FA Cup, né, que os times mais fortes eles entram nas rodadas mais pra frente, mais, né, depois acho que da 4ª ou 5ª rodada que os outros clubes vão se degladiando até chegar ali, porque afinal eles são os clubes mais fortes, então, né, eles são protegidos por isso, pelo regulamento. Então, pra mim, seriam essas 2 alternativas, pra aumentar, pra você ter mais espaço dentro do calendário, em colocando o Campeonato Brasileiro e tal, e aí se os clubes vão usar time B ou time C pra jogar estadual é outra coisa, só que antigamente, principalmente dos anos 2000 para trás, o estadual tinha um peso muito importante pro ano, tá? Tanto que é nos anos 90 que muda, né? O estadual passa a ser no primeiro semestre e o Campeonato Brasileiro no segundo, mas antes o estadual era o principal campeonato do ano. Ele era no segundo semestre e o brasileiro era no começo, então tem isso tudo também. Enfim, né? Tô me alongando aqui, mas você pega o perfil desses caras, você acha maravilhoso, né? Edmundo, Romário, Renato, Túlio, perfil de jogadores provocadores, mas assim, tinha também São Paulo, né, com Paulo Nunes, Viola, que eram jogadores também da provocação, Edilson Capetinha, Marcelinho, sempre você tinha esse perfil de jogadores aí de se provocar. Eu lembro da final do Paulista de 93, se eu não me engano, que eu acho, né, não tenho certeza, tô confiando na minha cabeça porque faz muito tempo que eu penso nessa história, né, que eu tô lembrando dessa história que eu não fiquei lendo e repetindo, mas eu acho que teve uma aposta num Palmeiras e Corinthians entre Viola e Evair, quem perdesse pagava um caminhão de cesta básica, cara. E eu acho que no primeiro jogo o Viola ganhou, o Evair pagou um caminhão de cesta básica, assim, de doação e tal. Os caras apostavam, provocavam. Aquele gol do Viola, né, que ele faz em cima do Palmeiras e imita o porco. Sabe, esse tipo de coisa eu acho válido também, mesmo que você provoque e tal, mas dentro de um respeito que o futebol proporciona, sabe? Enfim, hoje não pode comemorar perto da bandeirinha do escanteio com o logo do time, porque é um absurdo, sabe? Então, assim, hoje tá muito
tudo é muito machuca, tudo machuca demais, tudo é muito doído. E novamente, me coloco dentro desse espectro também, porque às vezes eu acabo incomodado também, não sei se pelo ambiente, né? Mas tem que pensar 2 vezes, né? Então faço um meia-culpa aqui, que eu acho que é interessante a gente, pelo menos nessa parte, a gente ter um retorno às raízes, né? Esse futebol raiz, assim, esse perfil de provocação, eu acho que até vende mais ingressos, você vai querer zoar mais o seu amigo que torce pro outro time, sabe? Enfim, né? Acaba virando até uma reflexão. Quero saber sua opinião, diz aí nos comentários, tá certo? O link do vídeo original do Peleja tá aí na descrição. O link do canal do Peleja também está, tá? Se inscreve no Peleja, você não vai se arrepender se você não conhece, né? Caso você não conheça, vai lá no Peleja que você vai gostar muito, tá bom? Estamos de volta. Espero que dessa vez sem strikes. Beleza? Tamo junto. Um beijo e até o próximo vídeo. Valeu!